gente, sejam bem-vindos de volta ao Yoga Sem Frescura. Do meu lado, Roberto Simões, Fabiano Benassi e Vinícius Baleia. Eu sou o André De Rose e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é yoga, o que raios é o yoga. E o que é? O que é yoga? Eu não tenho a menor ideia, você sabe? Eu acho que, se contextualizar o yoga historicamente, o yoga é um darshana, um nome que todo mundo aqui talvez concorde comigo, é um ponto de vista, né, de uma religião chamado, que nós chamamos hoje de hinduísmo. Né? Ele era um ponto de vista, uma perspectiva, ou é para quem é um hinduísta, sobre a religião hinduísta. Eu comparo como se você pensar a Igreja Católica e a visão de Inácio de Loyola e São Francisco de Assis. São duas perspectivas sobre a mesma religião. Né? Não são antagônicas, mas são perspectivas diferentes de como pensar a religião católica. E o yoga, ao lado do Vedanta, ao lado de outras perspectivas, de outros darshanas, tem um ponto de perceber o mundo e o yoga é essa perspectiva. Temos aí um livro clássico, só para amarrar a ideia da introdução, que é o Yoga Sutra de Patanjali, um texto do século II a.C., no qual sistematiza yoga, e é um livro no qual hoje, em 2018, a gente comenta ainda, né? Eu tenho um livro, eu acho ele maravilhoso, recomendo para todo mundo, mas eu duvido que em 4022 alguém vai ler o meu livro ainda. Então nós estamos comentando um livro do século II da Índia, é porque deve ter alguma relevância e é muito importante. Então o yoga advém dessa perspectiva. Eu acho que no decorrer da história ele vai ganhando outras conotações, e eu acho que também é um senso comum aqui pensar o yoga já desvinculado do hinduísmo, o yoga com uma característica própria, com um contorno próprio e com seus valores próprios também. Hoje ninguém precisa ser hinduísta, como era no século II a.C. na Índia, para praticar o yoga. Né? Yoga empresta a partes da sua prática, como a meditação, que é o mais conhecido, para o budismo e para outras religiões também. Então, eu acho que o início do nosso bate-papo, para contextualizar, é isso, o que é o yoga. É um darshana hinduísta, mas modernamente ele já tem contornos próprios e tem perspectivas diferentes também. Esse assunto, no final das contas, ele é muito particular, até porque cada um de nós pensa o yoga de uma forma muito também particular. E isso é uma coisa que vai dar um tempero legal para o pessoal vendo o vídeo. Mas eu acho que se a gente também colocar o yoga como pensar nele, como ele foi criado, ele teve vários momentos. A gente entende o yoga hoje em dia como fruto da literatura sânscrita, porque ele está muito vinculado à língua sânscrita. Então, assim, ele foi muito documentado. Então, ele tem várias fases. Ele tem uma fase que é chamado de yoga védico, né? Não que tenha nascido nos Vedas, mas ele veio paralelo aos Vedas, ele teve a mesma origem dos Vedas através do Samkhya. Relatado pela primeira vez. O Samkhya ele é uma ideia também que vem paralela ao Vedanta, mas ele está lá dentro, né, da cultura védica. E em seguida você tem o yoga épico, que é o yoga encontrado dentro dos principais épicos, como Ramayana, como Mahabharata, como a própria Gita, né, Bhagavad Gita. E você tem o yoga que é considerado doutrinário, que todo mundo chama erroneamente de yoga clássico, porque a única coisa clássica que era daquele yoga é o sânscrito. O sânscrito é clássico. As pessoas se perderam nessa e falaram yoga clássico, por quê? Porque era o yoga escrito em sânscrito clássico. E aí depois o yoga escrito em sânscrito clássico se perdeu e as pessoas falaram, yoga clássico. E esse yoga clássico, ele acabou sendo aquilo que é chamado de yoga doutrinário, porque pela primeira vez propôs-se alguma coisa que pode ser propagado. Sistematiza. Coloca pontos nos is, né? Ele pode ser levado à frente. Então eu propago para você, você propaga para os outros. Então é um yoga de viral, né? Só que Patanjali não deixou claro ali também qual era a prática dele. Ele coloca o yoga baseado em 8 partes, mas ele oferece mais 3 outras coisas ali, 3 outras propostas diferentes. Mas se a gente parar para pensar, o que é o yoga naquele momento em que ele vai convencer uma pessoa para propagar aquilo à frente? Eu acho que isso seria um ponto legal para a gente abordar para eles. Eu vou dar a minha visão daqui a pouco, mas a gente pode continuar a partir daí. O que vocês acham? Eu acho que tem uma confusão muito grande em relação ao que é yoga e o que é o Hatha Yoga. As pessoas não sabem exatamente o que é uma coisa e nem o que é outra. Elas confundem o Hatha Yoga com o yoga, achando que as práticas psicofísicas são o início e o fim do yoga. E não sabem que o yoga tem um caminho escrito por Patanjali, sistematizado por Patanjali, e que tem uma ligação direta
reconhecida pelos Vedas, pelas escrituras sagradas indianas. Assim como o Sankhya, e que tem uma ligação muito forte do yoga com o Sankhya. Muito forte. Sim. Acho que as pessoas separam, né, o yoga de Patanjali do Hatha Yoga, quando na verdade é um complementa o outro, né? Até porque, assim, o que acontece? O que a gente chama de Hatha Yoga hoje em dia? É o nome do livro. Porque se você tenta definir o que é Hatha Yoga para qualquer praticante de Hatha Yoga tradicional, assim, atual, ninguém sabe. Sacou? Não, é que é show de bola. Rata é estupro, né, gente? Pô, eu não vou falar, eu dou aula de yoga do estupro. Vem daqui, né? Cultural. Ele vem de Kundalini. Acuda. E aí o que acontece, né? Esse yoga que as pessoas chamam de Hatha Yoga, quando você vai ver o pessoal praticando, pergunta para um, pergunta para outro, porque cada um dá uma coisa diferente. Você vê que o Patabi Jois dava Hatha Yoga, o Shivananda dava Hatha Yoga, até mesmo o Kuvalayananda dava aula de Hatha Yoga. Sim. Não são yogas, o Iyengar dava aula de Hatha. Quando você fala com cada um, não, que eu dou aula de Hatha Yoga. Mas são tipos de yoga completamente diferentes. Eu acho que historicamente, o que você chama de Hatha Yoga, já modernamente, ele não existe. Né? Por que não existe? O mais óbvio é porque a gente não faz mais parte da cultura indiana. Né? A cultura indiana, estratificada em castas, proibia, por exemplo, de mulheres participarem de uma prática. Né? Coisa no qual, modernamente, o gênero que mais pratica yoga é mulher. Só que a cultura machista do yoga ainda continua firme lá. Então, a diferença primeiro da cultura. Né? Quando o yoga é transplantado pelos próprios indianos, do movimento de nacionalismo indiano, para o mundo ocidental, ele já vem com uma carga diferente, uma roupa diferente. E o Hatha Yoga ganha muita popularidade. E é óbvio que os yogis que vêm da Índia, os yogis indianos, percebem isso e vão ofertar isso para onde eles estão chegando, que eles querem disseminar a cultura da Índia, para mostrar que é tão forte quanto a dos ingleses também. Então, o que é o yoga hoje não é do contextualização histórica lá. Então, eu acho que a nossa pergunta deve se encaminhar para o período que nós estamos hoje, período moderno. Né? O yoga a partir de 1897 é considerado historicamente como o período moderno do yoga. E não significa que é algo ruim, deletério, nefasto. É porque faz parte, historicamente, da modernidade. Nós todos aqui somos yogis modernos, praticamos yoga moderno. Então, o que é o yoga moderno? Né? Como se caracteriza, como se classifica o yoga na modernidade? É isso que eu passo a bola para você, Sir Bernassi. Isso, eu acho que o yoga tem uma ligação, historicamente, que independente do tipo de yoga que você pratica, você vai ter esses elementos lá. Né? Então, quando você pega, por exemplo, o Samkhya ele procura explicar o universo de um jeito completamente diferente, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, ele parte do princípio que eu tenho que ter dentro de mim os elementos para perceber. Né? Um processo de cognição. E o que, de certa forma, quando a gente pratica, a gente faz, é buscar essa percepção mais interna. E aí, nesse ponto, eu entendo que, né, quando você começa a ler o Yoga Sutra, né, você vai ler os dois, o segundo e o terceiro verso lá, né, que é o yoga é o recolhimento ou o cessar dos meios de expressão da mente para aquele que vê se manifestar de forma autêntica. Nesse ponto, você tem os vários caminhos, né, que pode começar com o corpo. E eu acho que num contexto mais moderno, a gente perdeu um pouco do que seria talvez a essência do Hatha Yoga, que talvez olhar para a postura, para a posição, como uma forma de acessar essa manifestação, né? essa parte mais profunda, essa essência que todo mundo tem dentro de si e que os indianos muitas vezes chamam de Shiva, né? O benfazejo, o benigno. Então, perder um pouco disso para voltar para as posturas. Mas eu acho que quando você começa meio que a desconstruir, eu acho que o yoga acaba meio que desconstruindo, né? Desconstrói a personalidade, desconstrói a forma como a pessoa se vê. Ele começa hoje, de uma forma mais moderna, com o corpo. Mas ele pode ir avançando, né, de uma forma mais profunda para que a pessoa ela tenha contato com esse purusha, essa essência, essa alma, enfim, né? Eu acho que você dá um rolê gigante para dizer uma coisa que é simples. O yoga é um caminho
para o espírito, para a alma espiritual. Exatamente. Né? Essa coisa de ver para dentro, a alma, descaracterizar a personalidade, nada mais é do que qualquer outra religião pensa de forma igual. Qualquer religião quer acabar com o sofrimento humano, ou seja, dos seus discípulos, dos seus fiéis. O yoga moderno, o yoga de qualquer outro período também o quer. Sim. O yoga tem esse objetivo, sim. o yoga tem Deus no seu texto clássico, que todo mundo concorda, né? O último niyama ali, a entrega da sua vida e consagração total a Deus, né? Eu posso pensar muito bem os textos do yoga como textos teológicos, que é um texto que vai, isso você chama de buscar minha essência essencial, minha essência, o si mesmo, é a busca de Deus em você. O yoga, ao contrário do cristianismo, por exemplo, e eu gosto de fazer o contraponto, porque fez primeira comunhão, tenho certeza, tem cara que fez primeira comunhão? Não. Você é um pagão, então um herege. Quase coroinha. Quase um coroinha. Assim, a igreja, por exemplo, eu não gostava de igreja. O cristianismo, por exemplo, entende que você é um pecador. Você é um pecador. Por que você sofre? É óbvio, porque você é pecador. Pecado original, Jesus morreu na cruz para ele. Agora, você fez escolha, você sabe disso. Agora, o yoga, que vem do hinduísmo, é diferente. Você é perfeito em si mesmo. Sim. A busca que você está... A busca para realizar é essa perfeição. você. Então, assim, você é perfeito em si mesmo, mas você pergunta, por que eu sofro? O yoga vai responder, porque tu é burro. Ele tem um nome mais elegante, filosoficamente, que é ignorante. Avidya. Ele vai entender, se eu sou perfeito em mim mesmo, por que eu sofro? Porque você é ignorante. Então, como que eu vou romper essa ignorância? A prática meditativa é o cerne da prática do yoga. Agora, todo esse discurso quer dizer o quê? Existe uma membrana que delimita o yoga, o que é e o que não é yoga, pensando no seu contexto espiritual. Então, para mim, isso tem doutrina, tem experiência mística, tem experiência pessoal em transcendência com Deus, tem uma comunidade, a gente chama de sangha, isso é no yoga, e tem uma prática ritual. Esses 4 elementos, experiência, comunidade, doutrina ou escrituras, e uma prática ritual, são a estrutura de qualquer religião. E é por isso que eu afirmo, eu discuto isso, não é todo yoga que é uma religião, mas que o yoga como uma estrutura de encaixe, que eu acho que é a temática, a pergunta que nós estamos fazendo aqui, ele tem tudo para ser uma religião, e para mim ele é uma religião já desvinculada do hinduísmo. O yoga ancestral não era, é um darshana, fazia parte do escopo hinduísta. Tanto que o budismo, que não foi expulso da Índia. O budismo não foi feito lá, mas ele já praticamente ativo. Mas a forma dele entender o mundo é diferente. O yoga não, o yoga faz parte desse guarda-chuva. E quando ele vem para o ocidente? Ele se desvincula. Ele desvincula, o yoga tem características próprias. Tanto que você fala assim, você é hinduísta, então você é yoga. Não necessariamente. Mas é possível enxergar elementos religiosos, uma estrutura invisível que comanda o yoga. Certamente, facilmente, eles não concordam comigo, como meus colegas também talvez que não, mas que o yoga tem uma possibilidade de ser investigado como uma religião, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa que a gente não respondeu é o que é o yoga, né? Exatamente. Que o pessoal está esperando. Mas se a gente poderia inequivocamente falar assim, que todo mundo comunga da mesma ideia de que Patanjali é o cara. Então, se a gente se reportar a Patanjali, fica mais fácil para o pessoal que está vendo e colocar o seguinte. Patanjali define de uma forma clara, simples e objetiva. Ele cria, através dos sutras, que são amarrações, né? Sutras são costuras. Né? Sutura, né? Sutra. E que ele coloca no segundo sutra o seguinte, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então, já entenderam o que é yoga, podem propagar isso por aí. No caso, Yoga Chitta Vritti Nirodha não diz absolutamente nada. Porque é uma amarração, porque sutra não é um aforismo. Aforismo é lacônico, você tira do contexto, ele tem todo o significado. Mas se você se refere ao sutra seguinte, ele elucida Yoga Chitta Vritti Nirodha. Ele fala, tada, né? Drashtuhu Swarupya Vastanam. A tradução disso daí é bem simples. Yoga é o recolhimento da instabilidade da mente. Se você para nesse sutra, você reinventou o budismo. É o vazio. Né? Você parou a mente, parou tudo, parou a articulação, que é Purnaha. E aí, a ideia do yoga, ela se complementa no sutra seguinte, que ele fala, então, tada, o observador, que é o Drashtuhu, é o vedor, é aquele que vê, né? Se revela na sua natureza autêntica, Swarupa. Então, perfeito, ele fala, você recolhe a instabilidade da cabeça, da mente, né, para que o observador se revele. E quem é esse observador? E aí eu fiz essa brincadeira uma vez na televisão. Falei, quem é esse observador? Aí eu falei pro pessoal,
Pensa um pouquinho, pensa. Eu quero que observe o pensamento. Vocês estão observando o pensamento? O pessoal fala, eu estou observando o pensamento. Então, se você pode observar o seu pensamento, você está vendo o pensamento, você não é o que pensa. Porque na maior parte das vezes as pessoas falam assim, quem é que está pensando aí? As pessoas falam, eu. Mas não é eu, é ele. Porque da mesma forma que você está me olhando aqui, você está me olhando, você é o meu observador. Eu não sou você. Se você olha o seu pensamento, Que sorte tu tem. você é o observador. Que sorte, né? Então, a ideia do yoga é fazer com que esse eu se revele autenticamente no mundo. Você coloca o eu e não o observador. Não, E você tem uma fé inabalável que esse observador é perfeito em si mesmo. Exatamente. Isso é fé. Isso é fé. Você não tem certeza disso? Perceberam? Eu acho que o pessoal de casa finalmente escutou entendeu. alguma coisa sobre o que é yoga. A gente deu uma enroladinha, mas coloque aí embaixo no vídeo algumas perguntas, a gente vai tirar as dúvidas e cada um de nós vai se esforçar para ajudar. E qualquer tipo de mágoa, ressentimento, rancor, busquem ajuda profissional. Bom, é isso, gente. Ó, se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se não gostou também, deixa o dislike e deixa os seus comentários também. Se inscreve no canal para você não esquecer também, não esquece de colocar, marcar o sininho ali, ativar o sininho para você receber sempre um vídeo novo quando ele estiver no ar, tá bom? A gente se vê no próximo. Um abraço, tchau.